Boa tarde a todos. Hoje, dia 24 de julho de 2025, nesse horário das 5h30, a gente estuda essa obra Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 7, Pão da Vida. Mas antes de nós iniciarmos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos todos reunidos aqui para mais uma tarde de estudos, de aprendizado e de coragem, né, de força, que é o que nós todos estamos precisando. Então, eu passo a palavra agora para a Denise, tá? Para a Denise continuar, e eu passei o anfitrião para você, tá, Denise? Então, se você quiser de- compartilhar alguma coisa, fica à vontade, a palavra está com você. Você está sem som, Denise. Ainda não está capacitada para fazer esse tipo de fenômeno mediúnico. Ainda não. Então, foi só ampliar aqui a tela para iniciar, que está um pouquinho escuro, então, mas eu acho que eu consigo ler bem. Vamos lá, no capítulo 7, Pão da Vida, Amélia Rodrigues inicia assim: saiamos daqui. Então, quem é que falou isso, né? Vamos ver. As notícias da morte de João o Batista chegaram. Jesus tinha necessidade de orar e demorar-se em soledade com o Pai. Ele ficou muito, muito triste com a morte de João Batista, né? E ele precisava ficar só com Deus, né? E repor as suas energias, como é que a gente estudou na semana passada. Nós nos lembramos que ele, quando se afastava da multidão e ia dizendo que ia orar, ele orava ao Pai e voltava refeito, não é? Porque ele absorvia as energias para continuar nessa tarefa árdua que ele se propôs, obedecendo ao nosso Pai Celestial. A mensagem, como grão de trigo feito luz, se multiplicava em farta sementeira por toda parte. Então, era a mensagem que ele trouxe ia de boca em boca, né? Um ia passando para o outro, e com isso a multidão que seguia Jesus foi aumentando. Enfermos, desenganados e espíritos marcados por fundas desilusões apressavam-se a buscá-lo, depois de escutarem as narrativas empolgadas a seu respeito. Acorriam sobre os panos sombrios das aflições e, ansiosos, o envolviam com as rogativas e lamentos lancinantes. Onde quer que se encontrasse a seu lado, estava a multidão, onde quer que se encontrasse, a seu lado estava a multidão de mutilados do corpo, da emoção e do espírito. Então, eram diversos tipos de necessitados que se acercavam dele, não só os necessitados do corpo, né? Mas principalmente porque aquela época ainda éramos nós, né? Muito apegados à parte material. E quem não quer vencer uma doença, né? Quem é que não quer? E quando vê oportunidade, agarra, né? Essa oportunidade. E assim foi aquela época. Infatigável, ele socorria com amor, abnegado, gentil. Suas mãos acionadas pela misericórdia e seus lábios cantando ternura leniam todas as ulcerações e acenavam esperanças aos magotes numerosos a se multiplicarem incessantemente. Então, ele atendia aquele monte de gente, aquela multidão, e cada vez mais vinha mais pessoas, porque estava expandindo para todos os lados, para tudo quanto é lado,
a notícia, né? Saiamos daqui e atravessemos o mar para outra banda, falou o Senhor. Então, como inicia aí, Amélia Rodrigues fala, saiamos daqui, exatamente o que nosso Mestre Jesus falou aos seus discípulos. E isso está, aqui tem a notinha da autora espiritual, Amélia Rodrigues, está em Mateus, no capítulo 14, itens de 13 a 21, em Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 44, em Lucas, capítulo 9, versículos de 10 a 17, e em João, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Há quem prefira, né, a narrativa de João, o evangelista. Continuando nessa outra parte. A missão dos reformadores é toda aspereza. O sacerdócio do amor se manifesta em rio de renúncias. A doação do herói da salvação se apresenta na oferenda da própria vida. Onde se encontram, aí estão as dores e as angústias, os desesperos e os desaires, rogando, aguardando, insaciáveis. Era manhã de abril. A primavera espolcava escarlate nas pétalas das anêmonas em flor. O campo reivado, em matizes brancos, se salpicava de atrevidas madressilvas que sobressaíam e oscilavam no verde ao sabor dos ventos leves, brincando a rés do chão. O céu azul e transparente parecia confraternizar com o mar tranquilo, aberto aos barcos de velas coloridas. Havia mesmo uma sinfonia discreta na manhã formada das onomatopeias generosas da natureza. Então se ouvia todas as vozes da natureza, né? Do mar, do vento, do barulho das folhas esvoaçantes, né? Aquele da primavera, aquele perfume no ar, né? E as palavras, o envolvimento das palavras do mestre a todos aqueles ali naquele lugar, né? Então, a Rose já falou isso numa dos nossos estudos, que como a gente tem aqui, mais perto da gente, quando a gente visitou Sacramento e nos acercamos lá da casa de Chico Xavier, a gente sentia a vibração. Eu estava com Dalila e ela fazia assim: Você está sentindo? Você está sentindo? Porque a gente não chegou a nem entrar, estava fechado, estava tudo fechado. Mas só de passar na calçada, sabe? Agora, imagina a vibração de Jesus, né? As suas palavras vibravam, ecoavam e estavam impregnadas em todo esse. E eu acho maravilhoso, gente. Eu não consigo parar de me admirar, de me embevecer com as palavras de Amélia Rodrigues, né? Com essa descrição que ela faz do local. Vamos voltando. A barca vence as distâncias deslizando com Simão ao comando. A festa dos júbilos sorri nos 12 que estão acompanhando o Rabi na barca, que entoa melodias nas vagas levemente encrespadas a se deixarem cortar. A multidão na praia reflexiona, interroga e olha a barca móvel no mar azul. Alguém sugere a direção que segue a embarcação que conduz o amado fugitivo. Outrem opina que todos os sigam, surpreendê-lo-ão adiante. Há uma alegria espontânea. A mole humana, volumosa, se movimenta. Muitos chegaram de longe e não podem perder a oportunidade.
Então é isso aí. É, todo mundo aproveitando a oportunidade de seguir e conseguir algo de Jesus, né? Então, o que que acontece? Ah, me perdoem o barulho, mas a minha irmã não tirou o som das notificações. E agora eu não sei mexer nisso. Estou na casa da minha irmã, estou em Maricá. Não, não Então, está alterando em nada, não. Fica tranquila. tá ok. Obrigada, Alberto, pelo retorno. Então, é, eles ficam, a multidão fica e eles vão. Jesus e os discípulos se movimentam. É aquela velha história, né? Que a Rose fala. Jesus sempre passando, sempre se movimentando. E há aqueles que estacionam, ficam parados, né? E há aqueles que seguem com ele e aqueles que ainda o seguem mesmo ao longe, mas já estão se movimentando também. É uma necessidade nossa. Seguir Jesus é uma necessidade, né? Porque a gente precisa desse movimento, a gente precisa de tomar essa direção. Bom, depois eu vou passar um pequeno videozinho, um pedacinho de um vídeo, um pequeno vídeo não, um pequeno pedaço de um vídeo de Haroldo Dutra Dias que fala sobre o pão da vida, tá? Eu vou deixar só um gostinho na boca para a gente assistir em casa, depois o resto da palestra dele. Foi num seminário que ele foi. Bom, o rumo é Betsaida Gileade, distante pouco menos de 10 quilômetros, uma agradável marcha. É uma agradável marcha, mas poucos quilômetros, mas é uma distância, né? Não é uma distância pequena, porque ela fala poucos quilômetros. Poucos metros, poucos centímetros, a gente sabe, é pertinho, é logo ali. Mas poucos quilômetros, uma agradável marcha. Imagina, a gente sabe que, em certa, apesar dela falar que estava ventando, que estava muito agradável o dia, o céu estava límpido, o mar azul, transparente, é, tinha um, todo um ambiente agradável e convidativo, mas eles precisavam, aqueles que não puderam entrar em barca, né? Porque tem aquela coisa, né? Para atravessar ali o mar, a barca tinha que pagar, né? E nem todos tinham também dinheiro. Então, aqueles já foram pensando na direção que ele foi, é para Betsaida que ele vai. Então, vamos circular. Vamos ver se a gente chega lá, né? Circular o mar. Então, eram poucos quilômetros, mas era uma agradável, como ela dizia, uma agradável marcha. Era uma distânciazinha que a gente tinha que percorrer, né? Daquele dia assim, mais quente, né? Mais agradável. Isso. O povo se divide em grupos e canta. Vence as distâncias. Há que encurtar os caminhos e toma a ponte que atravessa o Jordão. O dia espia em luz branda o movimento e agitação. Quando a barca alcança o ancoradouro da cidade, a massa colorida aguarda. Então, eles foram a pé, eram poucos quilômetros, eles atravessaram na ponte. Jesus tinha ido de barco pelo mar. E eles atravessam, né? É um lago, né? Eles atravessam pela ponte que tinha. O mestre contempla o poviléu. Os olhos de todos nele se cravam e falam sem palavras. Os olhos falam sem palavras. Crianças choram e enfermos lamentam. Alguns sorriem, outros apenas o fitam e se enternecem.
o rabi se comove. Todos lhe requerem o concurso. Ele se comove porque era muita gente necessitada que o cerca. As aflições humanas, densas, suplicam sua compaixão e os homens são a sua paixão. Conquanto desejasse a soledade ante os que sofrem, se compadece, sorri compassivo, generoso. Ele compreende aquelas dores, sente-as quase na alma. Então, por mais cansado que ele estivesse, né, necessitando do repouso e de se manter distante da multidão, ele se internece porque ele nos ama muito. Então, quando vê aquela turba toda, muita gente necessitada, ele fica enternecido. E, viu, estão todos precisando de mim, eu não posso me ausentar, né? As aflições humanas, né, que diz aqui, ela diz, são densas e suplicam a sua compaixão. E os homens são a sua paixão. Apontou um cerro próximo e o galgou. É um lugar um pouco mais alto, né? Um morrinho. As criaturas o seguiram. Em volta, a vegetação rasteira, com gestas em flor, e a larga paisagem sob o céu transparente. Ele começou a falar, e o verbo claro cai nas almas, blandicioso e reconfortante, iluminando consciências, clarificando os íntimos problemas dos espíritos inquietos. A palavra fluente cala, e a saúde lhe sai do amor na direção dos padecentes que se refazem em sua presença ao seu contato. O dia avança e a hora está adiantada. Carinhosamente os discípulos o advertem. Despeçamos a multidão para que as pessoas se possam alimentar, pois este é um lugar distante, deserto. Dai-lhes de comer, dai-lhes voz de comer, redarguiu o mestre. Senhor, responderam os discípulos preocupados, mas todos têm fome e não poderíamos comprar-lhes pães suficientes. Se fôramos adquirir repasto, necessitaríamos de uns 200 dinheiros para os que não, para os não deixar totalmente esfaimados. São muitos os que aqui estamos. Que temos? Inquiriu tranquilo Jesus. Nada ou quase nada. Segundo me informaram, um homem trouxe 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que são? Trazei-os e mandai que o povo se sente em grupos. Ali estavam quase 5.000 ouvintes. Presta atenção no número de pessoas. Quase 5.000 ouvintes e aflitos, que se recobravam com o seu hálito de transcendente poder. Lá embaixo, então até quem estava doente ficou legal, ficou bem, sentiu fome, né? Imagina, a pessoa está doente, a pessoa fica sem apetite, fica, né, para baixo, assim, sem energia, porque não come direito. Aí, meu filho, ficou bom, a barriga roncou. Imagina, quase 5.000. Lá embaixo estava um mar em espelho colossal. Por quê? Porque lá embaixo? Porque vocês viram que quando ele apontou, ele chegou da barca, desceu, apontou um cerro próximo e o galgou. É assim um morrinho, né? Uma elevação. E subiu, né? Lá embaixo estava um mar em espelho colossal no rumo do Oriente.
Mais ao longe, a cidade ribeirinha e branca, em claros e verdes. Cafarnaum. Ao sul, o casario de Magdala, avançando sobre as águas nos outeiros. Tiberíades entre os bosques espessos em construções de pedras. Corazim nas montanhas, encravada como uma rosa alvinitente, alva, branca, né, brilhosa, brilhante. As altas cordilheiras, com a fímbria diluída no clarão do dia, se destacam no cenário formoso. Ergueu as mãos e orou em silêncio. O murmúrio do povo calou a boca da aflição. Ergueu as mãos e orou em silêncio. O murmúrio do povo calou a boca da aflição. Então, as pessoas, na hora que ele ora, se ergue as mãos e ora, começa aquele burburinho, abaixa, né? Aquela barulheira de pessoas aflitas, vai abaixando, vai silenciando, vai se amainando, acalmando. Levemente pálido, pareceu transfigurar-se. Tomou os pães e os peixes, partiu-os e repartiu-os ante os olhos atônitos dos mais próximos, e estes se foram repartindo e multiplicando como semente que, fecundada, se desdobra em espigas ricas sob o milagre da terra, fazendo-se toda uma seara. Aí, a Amélia Que Rodrigues cena nos magnífica, hein? muito linda, né, Alberto? Você imagina, É, nossa. quase 5.000. Você pega 5 pães, 2 peixes, vai partindo e vai multiplicando. No seriado The Chosen, Hum, essa cena é retratada, hein? Poxa, é tão bonito. é muito lindo, né? É muito lindo. Então, aqui embaixo, a autora espiritual, na notinha número 2, diz assim: Denise, Oi. no centro, às vezes acontece isso, o negócio do lanche das crianças, da evangelização. Aí você conta as crianças, conta os assistidos, você fica desesperado achando que não vai dar, que não vai dar. E dá, por incrível que pareça. É impressionante, né? É isso aí. Legal, né? É demais, né? É demais. Teve uma vez que eu estava aflita, porque era bolos, café especial, e uma pessoa só levou 2 bolinhos, e a gente desesperada. De repente, surge uma pessoa levando bolo, do nada. A gente nem esperava a pessoa levar, entendeu? Quem a gente estava contando levou muito pouco. Aí a gente ficou desesperado. Aí, de repente, surge uma pessoa com um tabuleiro de bolo. Aí até que sobrou bolo. Olha só. É Eu isso acho que aí. são esses milagres aí de Jesus, né? E quando é com amor, né? Com amor, exatamente. Bom senso e amor e fé, né? Então, ela manda a gente ver a Gênese de Allan Kardec no capítulo 15, item de 48 a 51. E diz que optou pelo estudo segundo a narração dos evangelistas, tá? É, então, a gente vai dar uma pequena parada aqui. Uma pequena parada aqui no número 2. E eu vou compartilhar com vocês. Hum, é share, é compartilhar, não é? O dela está em inglês aqui. Isso, é sim. E Hum, agora tu me pegou. É isso, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Uma página aqui. Não, não é esse, não. Não é você, não.
Gente, desculpa. Ué, o texto estava aqui. O texto estava aqui. Não, provavelmente seja esse mesmo, mas na outra página. Isso aqui, perdão. Essa aqui. Vocês estão vendo a Gênese, Sim. os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Essa página é do Kardecpédia, tá? No capítulo, ó, os milagres, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, multiplicação dos pães, o pão do céu. Então, o título do texto é O Pão do Céu. Vocês estão enxergando a letra? Ou está muito pequeno? Deixa eu ver se eu consigo. Está muito pequeno. Mesmo assim, agora, e agora? Para mim, melhorou. Eu não sei se eu consigo aumentar sem que. Pronto, tá bom? Tá. O Pão do Céu, item 50. No dia seguinte, o povo que permanecera do outro lado do mar notou que lá não chegara outra barca e que Jesus não entrara na que seus discípulos tomaram, que os discípulos haviam partido sós. E como tinham chegado depois outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após render graças, os alimentara com 5 pães, e como verificassem por fim que Jesus não estava lá, tampouco seus discípulos entraram naquelas barcas e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E tendo encontrado além do mar, disseram-lhe: Mestre, quando vieste para cá? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me procurais, não por causa dos milagres que vistes, mas porque eu vos dei pão a comer e ficastes saciados. Trabalhai por ter, não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu seu selo e seu caráter. Perguntaram-lhe eles: que devemos fazer para produzir obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais no que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que milagre operarás que nos faça crer, vendo-o? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram maná no deserto, conforme está escrito. Ele lhes deu de comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Disseram eles então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê não terá sede. Mas eu já vos disse: vós me tendes visto e não credes. Em verdade, verdadeiramente vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. Então está em João capítulo 6, versículos de 22 a 36 e 47 a 50.
Na primeira passagem, lembrando o fato precedentemente operado, Jesus dá claramente a entender que não se trata de pães materiais, pois, a não ser assim, careceria de objeto a comparação por ele estabelecida com o fermento dos fariseus. Vocês lembram da parábola do fermento dos fariseus? Ele diz assim: ainda não compreendeis, diz ele, e não vos recordais de que 5 pães bastaram para 5.000 pessoas e que 2 pães foram bastantes para 4.000? Como não compreendestes que não era do pão que eu vos falava, quando vos dizia que vos preservasseis do fermento dos fariseus? Esse confronto, nenhuma razão de ser teria, na hipótese de uma multiplicação material. O fato fora de si mesmo muito extraordinário para ter impressionado fortemente a imaginação dos discípulos, que, entretanto, pareciam não mais lembrar-se dele. É também o que não menos claramente ressalta do que Jesus despendeu sobre o pão do céu, empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhai, diz ele, não por conseguir um alimento que perece, mas pelo que se conserva para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. É a palavra de Jesus. Eu sou, declara ele, o pão da vida, porque foi a palavra e o exemplo, né, gente? Eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê nunca terá sede. Tais distinções, porém, eram por demais sutis para aquelas naturezas rudes que somente compreendiam as coisas tangíveis, as coisas materiais. Para eles, o maná que alimentara o corpo de seus antepassados era o verdadeiro pão do céu. Aí é que estava o milagre. Se, portanto, houvesse ocorrido materialmente o fato da multiplicação dos pães, como teria ele impressionado tão fracamente aqueles mesmos homens a cujo benefício essa multiplicação se operara poucos dias antes, ao ponto de perguntarem a Jesus: que milagre farás para que, vendo, te creiamos? Que farás de extraordinário? Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, isto é, os sinais que aparecessem no céu por ordem de Jesus, como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não se afastava das leis da natureza, né? A gente sabe disso. As próprias curas não revelavam caráter muito singular, nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam grande vulto. Então, eles não se interessavam tanto pelos milagres espirituais, porque o que chamava a atenção deles eram os milagres materiais, né? Vamos deixar. O próximo é a tentação de Jesus. Então, vamos deixar Até nos para dias de hoje, né, Denise? As pessoas vai mais isso até nos dias de hoje. As pessoas vão mais à procura de milagre mesmo, à procura de milagre. Vou parar, stop nas share, é isso questões mesmo. dos bens materiais, né? Não É é isso nem aí. ajuda espiritual. Então, vamos só terminar esse pedacinho aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar o pedacinho do Haroldo Dutra. Todos se acercaram alegremente e cestos são apresentados. Enchem-nos e repartem a messe com o povo que se nutre até o infartamento. E sobra, olha aí, Ana, o suficiente para encher mais alcovas com o que resta, excedente, abundoso. Então, nós vamos parar aqui para a próxima
para nosso próximo encontro, tá ok? E, Rose, é só 5 minutinhos, que eu vou botar uns minutinhos, tá bom? Da imagem. Aqui. Estão conseguindo ouvir bem? Conseguimos. Eu estou só vendo. Desculpa o anúncio, tá, gente? Perdão. Sabe o que que acontece? Eu não estou Oi, escutando, tá não. ouvindo, não? Quando você compartilha, você tem dois quadradinhos depois de compartilhamento, que é vídeo e som. Aí tem que clicar naqueles dois quadradinhos quando você Então, deixa eu compartilha. parar. É melhor você descompartilhar e compartilhar de novo. Aí, quando abrir o compartilhamento, tem os quadradinhos à direita, aí tem dois, som e vídeo. Aí tu clica neles e depois clica em compartilhar. Então, eu vou deixar o link, gente, porque não vai dar tempo. Tá ok? Deixa eu diminuir aqui. Só estão vendo a imagem, né? Não estão vendo, não estão ouvindo o som, é isso? Não, Ajuda. a imagem está meia lenta e o som também. Ah, então tá. Então, eu deixo só o link, tá bom? Lá no grupo. Tá legal. Então, gente, vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que tivemos de estudar, de aprender, de crescer cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos fortaleça, tá bom?